Olá pessoal, sou eu aqui de novo, Adalberto Pessoa, astrólogo, especialista em psicologia junguiana e graduando em filosofia. E apresentador aqui do canal Professor Adalberto Pessoa. Nesse canal, o meu foco é falar sobre astrologia. Mas agora eu vou falar de um assunto que não é tanto um assunto astrológico, mas é importante para entender um trabalho que eu estou desenvolvendo aqui, que é um trabalho em astrologia mundial relacionado às previsões para o nosso país, o Brasil. Previsões astrológicas para o Brasil. E esse assunto, que não é um assunto astrológico em si mesmo, mas é relacionado a esse trabalho, é a definição do conceito de mídias convencionais e mídias alternativas. O que é isso? Pois bem, quando eu faço previsões para o Brasil, eu preciso ter alguma metodologia para verificar se essas previsões estão dando certo ou não. Eu tenho argumentado que a maioria das previsões que eu estou fazendo para o Brasil estão dando certo. Eu percebo que, de um modo geral, elas acabam acontecendo mesmo. Mas como é que eu faço essa confirmação? Resposta: é observando as notícias da mídia. Mas aí que está, existe uma complicação. Uma complicação que você vai me entender porque talvez você também tenha essa mesma dificuldade. Atualmente, nós recebemos muita informação. E muitas dessas informações, às vezes, são desencontradas, elas são contraditórias. Primeiro que é um volume muito grande de informação, muitas das informações não são verídicas, muitas são confusas e muitas são contraditórias. Informações verdadeiras se misturam com informações manipuladas e, de uma forma geral, tanto eu como muitas pessoas que eu vejo por aí ficam um pouco confusas no meio de toda essa informação. Mas eu tenho acompanhado a mídia já há um bom tempo, desde que eu comecei a fazer esses trabalhos de previsões e até um pouco antes. E o que eu tenho percebido é que existem dois tipos principais de mídias. Uma que eu chamo de convencional, mídias convencionais. E existe um outro grupo que eu chamo de mídias alternativas, que também podem ser chamadas de mídias progressistas. As mídias convencionais são essas mídias tradicionais que a maioria de nós já estão acostumados. São as mídias oficiais, são as mídias hegemônicas, as mídias dominantes, caracterizadas principalmente pelos canais de televisão convencionais e também pelos programas de rádio. Então, entre as mídias convencionais, nós teríamos os seguintes exemplos. Eu posso citar a Rede Globo, a Rádio Jovem Pan, mas também a TV Bandeirantes, o SBT, o jornal Folha de São Paulo e também o jornal Estadão, a revista Veja e a revista Isto É. E eu ainda coloco a TV Record. Nesse exemplo, eu citei 9 mídias convencionais, tá? Tô seguindo aqui um roteirinho, tá, gente? Para eu não me perder. Mídias convencionais, eu, vocês, a maioria das pessoas tem conhecimento. São mídias majoritárias, a maioria da população tem acesso a essas mídias. A mídia dominante, a que encabeça todas as outras mídias convencionais, é a Rede Globo, ela é a principal. E no futuro eu vou fazer um vídeo específico sobre a Rede Globo. Ela é aqui, digamos assim, é o carro-chefe das mídias convencionais hegemônicas, dominantes. E do ponto de vista astrológico, a Rede Globo, ela tem um mapa astral muito, muito forte. Isso merece comentários futuros que eu vou fazer depois. Mídias hegemônicas, essas mídias tradicionais ou convencionais, elas têm a característica de serem mídias conservadoras, mesmo que de vez em quando, para disfarçar, tá? Elas coloquem alguma programação bem atualizada, bem moderna, aparentemente descolada, mas a lógica de conteúdo, de programação de conteúdo jornalístico e informativo tende para um conservadorismo. Esse conservadorismo,
está a favor da manutenção de um status quo que é a favor de uma certa elite. Os donos dessas emissoras de TV, desses jornais, dessas revistas, dessa rádio, a Rádio Jovem Pan, os donos, eles fazem parte do que eu vou chamar de uma plutocracia, ou seja, uma classe dominante, uma classe de elite que mantém o poder dessa informação, tá? Desses conteúdos informativos que, por sua vez, permitem que eles mantenham o controle daquilo que deve ser noticiado às pessoas, e esse controle garante a essa elite um certo poder. Verdade? Muito poder. E vejam, tá, gente? Eu tô falando isso porque eu acompanho essas mídias conservadoras, tá? Eu acompanho uma boa parte delas, principalmente a Globo e a Rádio Jovem Pan. Daqui a pouco eu vou falar das mídias alternativas, que eu também acompanho. Mas normalmente essas mídias, elas produzem um conteúdo que tende a ser favorável a esse governo que está no poder atualmente, o governo do Temer, o governo do presidente da Câmara de Deputados, o Maia, e ideologicamente essa mídia se coloca mais a favor de políticas de direita. Essa mídia se coloca a favor de um discurso capitalista e neoliberal. E até em alguns segmentos ou estratos dessa mídia, lideranças como Bolsonaro, Malafaia ou Marcos Feliciano e o restante da bancada fundamentalista têm uma boa inserção, uma boa visibilidade. Então eu caracterizo essa mídia convencional como hegemônica, dominante, conservadora, tradicionalista, segregacionista, porque defende valores de elite. Então ela está a favor de uma minoria que, porém, detém o poder político, econômico e social. O que eu quero que vocês entendam agora é que essa mídia convencional, ela produz um discurso, ela produz uma narrativa sobre os fatos, uma interpretação. E eu dou atenção a essa interpretação para poder fazer minhas análises astrológicas, mas eu também levo em conta as mídias alternativas que eu vou falar agora. As mídias alternativas, tais como eu entendo e acompanho e observo, são mídias normalmente de esquerda. Elas se autodenominam como mídias progressistas e normalmente são mídias focadas em questões sociais. Ao contrário das mídias convencionais que buscam uma manutenção do status quo atual, as mídias progressistas ou alternativas, elas têm uma narrativa, um discurso altamente contestatório. São mídias que objetivam a mudança social numa direção progressista e inclusiva. São mídias muito ligadas aos movimentos políticos de esquerda, também aos partidos de esquerda e aos movimentos sociais, aos movimentos ligados aos trabalhadores, a favor dos direitos dos trabalhadores e também dos direitos humanos. Eles estão fora das mídias convencionais, estão fora dos programas de rádio e de televisão convencionais, tradicionais. Mas a cada dia que passa, elas estão ganhando força. E você vai encontrar essas mídias alternativas na internet, nas redes sociais, especialmente o Facebook, mas também em canais do YouTube. Eu devo ser sincero com vocês e dizer que tanto do lado da mídia conservadora quanto do lado das mídias alternativas, existem manipulações, existem vieses interpretativos, e isso é assim até porque não existe realmente uma posição neutra, tá? Embora algumas pessoas se digam serem isentas, isentonas, né? Ou se dizem ser neutras, mas isso não existe. Depois eu até posso fazer um vídeo explicando por que isso não existe, tá? Assim, para quem entende do assunto, eu já posso adiantar. Por questões gnosiológicas e epistemológicas, ou seja, por questões sobre como um conhecimento é produzido e um discurso ou uma narrativa é construída, é impossível realmente alguém dizer que assume uma posição neutra.
É impossível para mim dizer isso, é impossível para você que está em casa dizer isso e para qualquer pessoa. Mesmo que a pessoa diga que ela é neutra e isenta, na verdade essa pessoa está se enganando, porque isso não existe. Então, assumindo que não existe neutralidade e que ambos os lados vão assumir uma posição política e ideológica, podemos reconhecer que ambos os lados fazem as suas manipulações, né, têm seus vieses interpretativos e discursivos. Até por isso, eu defendo uma posição que é a de ouvir os dois lados, para que você tome uma posição e forme uma opinião. Mas, levando em conta tudo isso, eu diria que as mídias alternativas mais confiáveis que eu tenho acompanhado e analisado são as seguintes que eu vou falar para vocês agora.